Fala pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vamos falar sobre esse cara aqui, né? Esse carinha aqui que tem dado muita dor de cabeça, tanto para usuários como para os técnicos, né? Tá um pouco escuro aí, mas eu vou pedir para o editor depois dar uma melhorada nisso. Vamos lá. Esse aparelho tem dado muito problema e esse vídeo ele vai servir tanto para usuários como para técnicos. Eu vou dizer aqui, basicamente, o que faz com que esse aparelho dê tanto problema, tanto para os usuários terem cuidado, como também para os técnicos que vão pegar problemas com esse aparelho, o que eles devem fazer, beleza? Então esse vídeo vai ser muito interessante, peço que você deixe o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, se puder seja membro, se não puder, não tem problema nenhum, só o seu like e o seu comentário já nos ajuda bastante, né? Mas se você quer fazer aí um treinamento completo do básico ao avançado em reparos em placas, nossos treinamentos estão com oferta especial de Black Friday. Você pode comprar 3 treinamentos, basicamente pelo preço de 1. Então, se você quer saber mais, clica no link que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Também eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Siga a gente também no Instagram, a gente passa dicas diárias por lá. Sempre eu estou colocando, por exemplo, esse aparelho aqui, que eu vou falar, né, dele, eu mostrei lá no Instagram, né, reparos e tudo mais. Então siga a gente também lá no Instagram, nosso Instagram é o @gscel_assistec, vou pedir para o editor colocar aqui na tela também, para que você possa seguir a gente também pelo Instagram, beleza? Vamos lá, pessoal. Esse aparelho aqui, para resumir, já para ir direto ao assunto, esse aparelho aqui da Xiaomi, a Xiaomi fez uma cagadinha. Qual cagada, James, que a Xiaomi fez? Esse aparelho aqui, pessoal, ele não tem um hardware, arquitetura, pelo menos não deu match, né? Não encaixou o hardware do aparelho com o sistema HyperOS. Esse aparelho aqui, ele roda muito bem com o sistema MIUI. Aí o que acontece? O aparelho já vem de fábrica com o sistema HyperOS, quando o camarada liga, o aparelho começa a dar defeito, né? Às vezes o camarada liga, o aparelho trava na logo, não sai de lá. Às vezes o usuário compra, tirou da caixa, né? Lacrado, liga o aparelho não funciona o touch, às vezes liga o aparelho se desliga, não liga mais, enfim, são vários tipos de problemas que dão, e esse problema está relacionado ao sistema desse dispositivo. Quando você coloca um sistema, né, MIUI, ele roda muito bem. Só que aí é onde está o grande problema do negócio. Por quê? Porque muitos técnicos não sabem como fazer o procedimento correto para deixar esse aparelho funcionando perfeitamente. Também não sabe passar para o seu cliente aquilo que deve ser falado, certo? Esse aparelho não pode ser atualizado, pessoal. Infelizmente é isso. E se for atualizado, tem que ser por um profissional qualificado para passar o sistema de forma certa. Por quê? Porque o usuário pega um aparelho, compra, dá um problema, ele, poxa, eu vou levar aonde? Vou levar no meu colega ali, ou vou levar no fulano, ciclano, que ele trabalha ali com o sistema. Beleza, o cara até desenrola algumas coisas, mas vai lá e vai fazer o procedimento nesse dispositivo. O que ele faz? Ele faz um procedimento errado, e esse procedimento causa vários e vários outros danos ao dispositivo. Danos esses que vou mostrar para vocês. Esse aparelho aqui, ele já está reparado, pelo menos 80% dele, ainda falta finalizar. Se eu clicar aqui, por exemplo, para a gente ver o e-mail do dispositivo, você percebe que não tem. Por quê? Porque esse aparelho, ele passou por uma assistência técnica, que o técnico ele foi fazer o procedimento de software e ele simplesmente apagou as partições que são vinculadas ao bloco de CPU do processador, que é o modem ou baseband, como você queira chamar. Que lá nessas partições, que está dentro da memória, é que tem todas as informações de radiofrequência. Então esse dispositivo aqui, ele funciona o bloco de Wi-Fi, certo? Vou mostrar para vocês aqui, mas ele não funciona o setor de rede. No caso, as redes das operadoras. Porque ele veio assim em fábrica? Não, porque o técnico anterior, ele fez uma cagada. Então, muitos técnicos estão fazendo o procedimento errado. Gemerson, então, me explica como resolve isso aqui? Pessoal, não tem como explicar como resolve, porque depende muito de como chega esse aparelho
aqui, às vezes, por exemplo, eu preciso tirar a memória, às vezes não, às vezes eu preciso fazer vários processos para resolver, ó. Estou aqui com 2 notebooks aqui, e para fazer esse reparo, eu precisei utilizar vários equipamentos e ferramentas, e esse problema aqui, ele está vinculado tanto à parte de software como à parte de hardware. Então, para você resolver, você tem que unir software e hardware junto. Você tem que entender tanto de hardware, porque você vai precisar mexer na placa, e não é só tirar a memória, botar no programador e programar. Tem outros processos que também devem ser feitos, que seria um vídeo extenso para falar sobre tudo que tem que ser feito, a depender de como esse aparelho chega no meu laboratório. Mas a dica que eu dou é, se você não entende de software, ou se você começou agora na parte de software, ou se você é um cara que trabalha com software, mas não entende muito bem de hardware, de arquiteturas, de CPU e como funciona, não façam procedimentos, porque você vai causar problemas piores para os técnicos que poderiam resolver de forma mais rápida. Porque tem muitos técnicos que conseguem resolver. Só que a maioria é aquelas pessoas que querem resolver esse problema como resolvem outros problemas de software, achando que é a mesma coisa. Não é. Aqui foi uma falha de arquitetura do software com o hardware. Mas, como eu falei para vocês, esse é um aparelho que você, usuário, se você pega esse aparelho e depois que esse aparelho é resolvido, você não pode, infelizmente, atualizar. Se você for atualizar, você tem que levar para um técnico especializado que saiba o que está fazendo, para você não atualizar aqui e o aparelho começar a dar inúmeros problemas também. Só que ele mesmo com a MIUI, podem ficar tranquilo que ele vai rodar muito bem aplicativos, porque ele é um aparelho novo, digamos assim, é um aparelho que não tem muito tempo, então o sistema ele vai rodar normalmente os seus aplicativos. Então, esse aplicativo, esse sistema novo da Xiaomi, ele não funciona muito bem nesse dispositivo. A verdade é essa, como já aconteceu, por exemplo, em alguns aparelhos da Apple, quando foi atualizado alguns iOS, alguns sistemas operativos da Xiaomi, também causava alguns bugs em alguns dispositivos, né? Eu lembro que uma vez ele atualizou, não lembro qual foi a atualização, mas os iPhones ficavam travados na logo quando você atualizava. E aí você tinha que levar para um técnico especializado para fazer o procedimento de reparo. Mas se você levar para uma pessoa que não tem qualificação, essa pessoa vai fazer procedimentos errados. Então, é isso que eu quero dizer para você, tanto vocês usuários, certo? Como vocês técnicos. É um aparelho ruim? É um aparelho que não presta para nada? Não estou dizendo isso. Mas você pode usar o seu dispositivo, tem reparo sim para o seu dispositivo, você que é o usuário, porém, levem para pessoas que de fato podem resolver o problema e saibam o que estão fazendo. No caso desse aqui, eu tive que tirar a memória porque, por métodos tradicionais, não dava para resolver. Eu tive que tirar, tive que fazer todo um procedimento com várias ferramentas de programação até voltar esse aparelho para depois finalizar com outros programas. Certo? E ainda falta finalizar o problema aqui do setor de rede do dispositivo. Mas temos aqui todas as informações do cliente, né? Um e-mail, está tudo aqui, então dá para resolver, né? Você que tem esse aparelho, não jogue a caixa fora, porque você vai precisar de algumas informações que tem na caixa ou até mesmo no próprio dispositivo, né? Então é sempre bom guardar. E não é só esse aparelho, é todos os aparelhos que você comprar novo, sempre guarde a caixa, porque ali tem várias informações que o técnico pode precisar para uma eventualidade aí, caso ele precise no momento do reparo. Então, cara, você que é técnico, cuidado, não vá se precipitar. Ah, isso aqui, chegou um 13C sem funcionar, vou fazer CPU e memória. Cara, não vai ser isso. É praticamente raro que esse aparelho aqui, ele tenha um problema de não ligar por falha de CPU. A gente já tem um Poco X3 Pro, que é um dispositivo que tem muita falha crônica, o CPU, o Redmi Note 10, né, Redmi Note 11, 12 e tal. A gente tem uma linha de Xiaomi que dá muito problema de solda fria. Ele não dá problema na CPU, ele dá problema de solda, certo? E aí é um procedimento com um técnico que também, né, não leve para qualquer técnico para fazer CPU, porque o camarada pode danificar ainda mais,
né, o seu dispositivo. Então, vocês técnicos, prestem bem atenção no que vocês estão fazendo, pessoal. Beleza? Porque ao invés de você resolver o problema do cliente, você pode criar mais problemas, até mesmo para o técnico que pode resolver. Então, se eu não sei resolver aquele problema, né, eu vou simplesmente dizer para o cliente, ó, eu não sei resolver, leva para uma outra pessoa, indica, ou se não tem indicação, diz, ó, procura aí uma pessoa na internet, vai em busca de alguém que possa resolver esse problema. Eu tenho condições de resolver todos esses defeitos aqui? Não, não tenho, pessoal. Muita de gente me procura, né, até hoje para fazer reparo em pouco X3 Pro, reparo em não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas eu não consigo, né, atender o Brasil todo. Mas se você está em algum lugar do Brasil, procure técnicos especializados, né? E você que ainda não é especializado, se especialize, trate de se especializar. Trate de começar a colocar na sua cabeça que hardware e software andam junto. Por exemplo, está aqui um aparelho que prova isso, que se tiver problema de software, pode causar um problema de hardware. Esse aparelho, já cheguei a pegar vários aparelhos aqui, que a tela, né, que chegou aqui, lojistas, dizendo que a falha estava na tela. E ó, deve ter um curto nessa tela, porque essa tela está toda embaçada. E não era, pessoal. Problema de sistema, um problema que está relacionado ao bloco, né, do sistema do dispositivo. E aí, para resolver, vai depender muito de como chega esse aparelho. Então não tem aquele procedimento padrão, todos que chegarem aí vai ser assim, assim, assim. Não. Vai ter hora que você vai precisar tirar a memória, vai ter hora que não, vai ter hora que você vai precisar fazer vários procedimentos para chegar a uma conclusão, vai ter horas que você vai precisar mexer na placa e não só na memória, você vai precisar fazer outras mudanças também, outras coisas também na placa. Então, não é um serviço para pessoas que estão começando, é para pessoas que já têm experiência nessa área, beleza? Então, tanto você, usuário, como você que é técnico, se vocês tiverem com um aparelho desse na sua bancada e ainda não entendem do problema, busque se especializar, certo, pessoal? Num vídeo de 10, 20 minutos não dá para explicar, porque é um problema muito complexo, é um procedimento muito complexo, então não tem como estar explicando, se chegar assim faz isso, se chegar assim faz aquilo, tu vai fazer isso. Não, envolve muitas ferramentas que são pagas, ferramentas que são caras, e muitas vezes o técnico que está começando, às vezes pode ser que não tenha na bancada, certo? Então procure, você que está começando, a investir, né, na sua carreira profissional, para que você possa de fato entender tanto a parte de software quanto de hardware. O técnico que trabalha com placas, ele também tem que entender a parte de software, porque senão muitos aparelhos vão ficar na bancada e ele não vai conseguir resolver. Muitas falhas em aparelhos que não ligam, aparelhos que estão travados na logo, aparelho que está isso, está aquilo outro, são por software, certo? Já mostrei diversas vezes no Instagram, né, já fui para eventos e mostrei ao vivo um reparo em um Moto E, por exemplo, que todo mundo diz, é CPU, 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 e a falha estava na memória. E o camarada já tinha feito 2, 3 vezes a CPU e o aparelho não tinha ligado. Porque ele aqueceu tanto a CPU, né, um técnico que estava começando ainda e tal, ele aqueceu tanto a CPU para tirar, né, que acabou aquecendo muito também a memória, né? Talvez a forma que ele aqueceu a placa foi direcionando o canhão para a memória, e aí mudou o boot de arranque daquela memória. Aquela memória, jamais, ele poderia fazer 50 vezes a CPU e a memória, o aparelho não ia arrancar, não ia ligar. Então, software, hardware andam juntos, certo, galera? Então é isso, né? Eu já expliquei bastante, já falei muito, e é isso. É apenas um vídeo explicativo para vocês aí que estão começando, né, agora, que ainda não entendem muito bem dessa parte da união entre software e hardware, né, da inicialização do boot sequência, né, o sequência de boot, tanto de hardware como de software, que pode sim dar uma falha no software e o hardware não funcionar, ou vice-versa. Tratem de estudar sobre esse assunto, né, busque aprender, beleza? Porque o conhecimento, pessoal, é o ouro que a gente tem. Pode levar tudo nosso, tudo. Pode levar a nossa casa, pode levar o nosso carro, pode levar o nosso dinheiro que está no banco, né? Quem tiver, porque está difícil hoje guardar dinheiro no banco, mas quem tiver, pode levar tudo que você tiver, mas não conseguem levar o teu conhecimento, certo? A não ser que você vá daqui para melhor. Mas enquanto você estiver aqui e o conhecimento que você adquire, ninguém consegue tirar de você. A não ser Deus, né?
que pode fazer isso, mas ninguém consegue tirar o teu conhecimento. Então, invista no seu conhecimento, porque o seu conhecimento vai triplicar e vai multiplicar 10 vezes mais aquilo que você investiu. É como você investe na Bolsa de Valores. Você bota ali, sei quantos mil, e aquilo ali fica retornando, né, em juros para você. A mesma coisa é quando você investe tanto em equipamentos como em conhecimento. Então, se você quer fazer o treinamento com a gente, o link está na descrição. E é isso, pessoal. Não tem muita coisa o que falar, né? Eu já falei tudo, acredito. E vamos finalizar o vídeo por aqui, porque senão a gente vai ficar falando, repetindo a mesma coisa. Beleza? Então, se você não é inscrito, se inscreva, siga a gente no Instagram, deixa o like, deixa o teu comentário. Eu quero saber o que você acha. O que você acha aí desse aparelho, né, da Xiaomi aqui? O que você acha que a Xiaomi deveria fazer? Claro, lá na frente a Xiaomi pode até consertar isso, né? Melhorar o sistema para rodar nesse dispositivo. Vamos ver aí os próximos capítulos, né? Mas, pelo menos até agora é um aparelho que com a HyperOS ela não funciona bem. Beleza? Só essa dica aí que eu quero dizer para vocês. Ok, pessoal? Um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.